enquanto o Brasil se volta para o Senado Federal, onde ocorre a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid-19, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira o texto principal do projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental e cria um novo marco legal para a regularização de atividades econômicas e empreendimentos. A medida base, criticada por ambientalistas, foi aprovada por 300 votos a favor e 122 contrários. A medida agora deve seguir para o Senado Federal. A proposição original foi apresentada em 2004 pelo deputado Luciano Zica, do PT de São Paulo. Sem consenso entre as bancadas ambientalista e ruralista, ela foi deixada de lado na gestão de Rodrigo Maia à frente da Câmara. Nas últimas semanas, ganhou o apoio do atual presidente da Casa, Arthur Lira, para que fosse a plenário e aprovada. Além disso, a proposta contou com uma mobilização do governo federal e apoio do presidente Jair Bolsonaro. O projeto exclui uma série de empreendimentos da lista daqueles que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Entre elas estão, por exemplo, obras do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica com baixo nível de tensão, sistemas e estações de tratamento de água e esgoto sanitário, além de serviços e obras de manutenção e melhoramento de infraestrutura em instalações já existentes. Ainda sobre o saneamento básico, o texto determina o uso de procedimentos simplificados de prioridades na análise, inclusive com a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental, o EIA. Para o relator da proposta, Neri Geller, do PP do Mato Grosso, o licenciamento dessas atividades seria mero procedimento burocrático, sem qualquer benefício ambiental. Ele também criticou as regras vigentes. O licenciamento tornou-se um fim em si mesmo, um procedimento desvinculado do seu verdadeiro objetivo. A preservação ambiental, o capital foge do país, os investimentos e as obras ficam paralisadas e o meio ambiente desprotegido. Entidades ambientalistas criticaram duramente o projeto. Em nota conjunta, o Observatório do Clima, a SOS Mata Atlântida, o Instituto Socioambiental, o Greenpeace, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o Instituto de Estudos Socioambientais, o Instituto Sociedade, População e Natureza e a WWF afirmaram que a proposta causa extinção do licenciamento ambiental e que pode ser qualificada como a lei da não licença e do autolicenciamento. Parlamentares da oposição também contestaram a medida. Para a líder da rede, Joênia Wapichana, de Roraima, a nova legislação tem o potencial de devastar biomas protegidos pelas regras atuais. Nós estamos em luto e em luta ao mesmo tempo. Em luta para que os direitos não sejam retrocedidos. O Brasil avançou, mas agora nós estamos vendo um total retrocesso na questão ambiental, na questão social. E tudo que a gente tentou proteger, nós estamos vendo se desvairando. Então, senhor presidente, a rede vai orientar a obstrução, uma vez que esse PL, ele flexibiliza, não protege. As terras indígenas vão ficar cada vez mais vulneráveis. Nós não conseguimos cumprir um dever constitucional de proteger as terras da União, como terra indígena, as terras da unidade de conservação. Nós estamos vendo os órgãos desmantelados, sem qualquer estrutura de poder se manifestar. E cada dia que passa, nós vemos a questão ambiental cada vez mais enfraquecida. O principal argumento daqueles que defendem as mudanças é de que o licenciamento ambiental atual gera insegurança jurídica e é responsável pela fuga de investimentos do país. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, a instituição de regras claras para o licenciamento pode atrair aproximadamente 130 bilhões de reais em investimentos, gerando milhões de empregos para a população brasileira. O objetivo seria, então, fomentar o crescimento econômico. E no Direto ao Ponto de hoje, dia 13 de maio, nós falamos justamente sobre esse projeto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! O Brasil conta hoje com mais de 30 mil normas tratando do meio ambiente, mas nenhuma lei federal regulando e uniformizando o licenciamento. É aí que o projeto entra. O texto dispensa de licença atividades rurais como a pecuária extensiva, semi-intensiva e de pequeno porte, além do cultivo de espécies de interesse agrícola,
se a propriedade estiver regular no cadastro ambiental rural ou estiver em processo de regularização, ou caso tenha firmado um termo de compromisso para recompor a vegetação suprimida ilegalmente. No entanto, a ausência de licença para essas atividades não exclui a licença para desmatamento de vegetação nativa ou uso de recursos hídricos. Dessa forma, o produtor terá também de cumprir as obrigações de uso alternativo do solo, que estão previstas na legislação ou nos planos de manejo de unidades de conservação. Eu só gostaria de forma categórica que me apontasse uma vírgula no texto que dá espaço para fazer degradação ambiental ou para aumentar em uma vírgula o desmatamento. Nós fizemos um relatório, inclusive ampliando a pena para quem cometer crime eventualmente depois da aprovação desse projeto. Por isso o governo orienta assim. O texto cria ainda o mecanismo de licença autodeclaratória, a licença por adesão e compromisso, LAC, para atender aos empreendimentos que poderão emitir licenças automaticamente, sem qualquer análise prévia do órgão ambiental. O mecanismo também poderá ser usado se forem conhecidas as características da região de implantação, as condições de instalação e operação de atividade ou empreendimento, caso se conheça os impactos ambientais da atividade ou empreendimento e as medidas de controle ambiental necessárias. No entanto, a atividade não deve ser potencialmente causadora de, abre aspas, significativa degradação do meio ambiente, fecha aspas. O projeto dá a estados e municípios o poder de definir as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. O texto permite a renovação automática, a partir da declaração online do empreendedor, na qual ele ateste o atendimento da legislação ambiental e das características do empreendimento, além das condições ambientais aplicáveis. Se o requerimento for pedido com antecedência mínima de 120 dias após o fim da licença original, o prazo de validade será automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora. O relator alterou o artigo na Lei de Sanções Penais e Administrativas por atividades que lesem o meio ambiente. No dispositivo de construção, reforma, ampliação ou instalação de estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos, o relator aumentou a pena, que é de detenção de 1 a 6 meses ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Segundo o parecer, a pena sobe agora para a detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Ela é aumentada até o dobro se o licenciamento da atividade for sujeito ao estudo de impacto ambiental. Além disso, o projeto prevê que condicionantes ambientais devem ser proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade, identificados no estudo de licenciamento. Também precisam apresentar fundamentação técnica que aponte a relação com os impactos. E essas condicionantes, de acordo com a proposta, não devem ser utilizadas para mitigar ou compensar impactos ambientais causados por terceiro ou para suprir deficiências ou danos decorrentes de omissões do poder público. O texto exige que o empreendedor apresente estudos para apurar impactos onde houver terras indígenas demarcadas ou áreas tituladas a remanescentes de quilombolas, o que também ocorrerá perto das unidades de conservação. O projeto indica ainda que o órgão licenciador pode suspender ou cancelar a licença ambiental quando houver omissão relevante ou falsa descrição de informações determinantes, ou ainda quando houver graves riscos ambientais ou de saúde pública ou acidentes que gerem dano ambiental. Por fim, o relator acatou algumas emendas, entre elas uma da mudança que classifica como sendo de utilidade pública federal as barragens de irrigação para a produção de alimentos, barramentos e represas de irrigação. Ele também inclui uma emenda que afasta as atividades de mineração da Lei de Licenciamento Ambiental. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.